Muito bem, sejam bem-vindos à casa do Senhor. E agora eu peço licença para cumprimentar você que está assistindo esse culto aí do seu celular, do seu tablet, do seu computador, da sua casa, enfim. Que o Espírito Santo esteja com você. No melhor dos mundos, o ideal é que todos nós estejamos fisicamente no mesmo lugar para adorar a Deus. Mas eu sei que no mundo tecnológico, às vezes, há até uma vantagem poder transmitir o culto online, porque você pode estar, às vezes, num hospital, pode estar num lugar onde não há igreja, pode estar em casa, porém enfermo, ou pode, quem sabe, estar até magoado demais com os irmãos para estar presencialmente aqui. Mas que o Espírito Santo possa tocar no seu coração nesse momento. Então, fique conosco até o final desse sermão, porque eu peço a Deus que me use para falar com você, onde quer que você esteja. Irmãos, vamos fazer mais uma prece para que o Espírito Santo realmente esteja conosco? Oremos. Que a Tua graça, Senhor, fale conosco agora nesse momento. Que o Teu nome seja exaltado e que as pessoas possam ver Jesus de Nazaré, não o pregador. Dá-nos a Tua graça, Senhor, e usa-nos para honra e glória de Ti. Pelos méritos da cruz nós oramos. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. O título do sermão que vai aparecer daqui a pouquinho para vocês é sobre a vida de João Batista. Só um pouquinho, ele tem um delay ali. E, em síntese, o que eu quero pregar para vocês é justamente sobre acreditar quando o milagre não vem. Será que nessa manhã eu estou pregando para alguém que precisa justamente ouvir essa mensagem? Sofrimento e esperança, lições da prisão de João Batista. Desde que eu me tornei adventista, me batizei no dia 25 de fevereiro de 1984. Eu me recordo que havia o costume de ter cultos de ação de graça no final do ano, onde as pessoas agradeciam as bênçãos recebidas. Havia um culto porque alguém passou no vestibular em medicina, então a família fazia um culto especial de congratulação, ao culto de formatura, ao culto especial que resolvem reunir a igreja porque teve um acidente muito grave e um membro da família escapou. Então o pastor faz um culto, dá uma oferta especial, tudo isso. Está certo, não há nenhum problema teológico. Mas eu quero desafiá-los nessa manhã a um paradoxo. Fazer um culto quando o milagre não veio. Fazer um culto quando a pessoa morreu no acidente. Não é masoquismo, de maneira nenhuma. Não é nenhum apanágio ao sofrimento, nenhuma glória na dor, e nem ao mesmo tempo um sadismo, um rir da desgraça alheia. Não é isso. É porque quando eu leio na Bíblia, eu vejo muitas vezes em que houve a intervenção divina, ele abriu o mar vermelho. Mas eu vejo muito mais vezes em que historicamente não houve a intervenção divina. Eu, quando estava na colportagem, às vezes eu ficava chateado quando a gente ia entregar um livro depois de vendido e a pessoa não queria mais comprar. E a gente perguntava para o assistente assim, onde é que está o anjo que saiu para vender, mas não saiu para entregar? Deus livrou Jesus das mãos de Herodes, porque quando ele era menininho, Herodes queria matá-lo, e Deus livrou Jesus, mas não livrou as demais crianças de Belém. Será que Maria teria um motivo para fazer um culto de ação de graças? Mas e as mães que as crianças morreram pelos soldados de Herodes? O que eu faço com elas? Deus livrou Jesus das mãos de Herodes, mas não livrou Jesus das mãos de Pilatos. E eu fico me perguntando, é um dos temas do devocional que vocês vão ler esse ano aí. Houve muitas vezes em que Deus simplesmente não operou. Eu fico até me perguntando, até os milagres da Bíblia, eles não são definitivos. Deus, na verdade, ressuscitou Lázaro ou adiou a morte de Lázaro? Que ele morreu depois de outra coisa. Então, do lado de cada eternidade, nós temos que encarar as situações em que, às vezes, Deus não vai agir.
E saber, preste atenção nisso, que mesmo quando Ele não age, Ele ainda é soberano. Ele ainda está com o controle da situação. Que eu não vou entender, nem você. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. João Batista estava no cárcere, preso. Aqui não está funcionando, pelo menos. Apertei aqui e não passou. Quer dar uma olhadinha? Eu não sei se foram eles que passaram lá ou se demorou muito aqui. Vamos abrir a Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 1 em diante. Abram sua Bíblia comigo. Quem é mais tecnológico, acesse o seu aplicativo. A gente tem que atualizar, né? Agora, vamos acessar a Bíblia no livro de João. Mateus capítulo 11, versículo 1 em diante, eu leio na Nova Almeida atualizada. Diz assim: Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Fica com a Bíblia aberta, deixe-me explicar isso aqui para vocês. Eu vou simplificar o mapa de Israel para vocês, imaginando um sanduíche. O pão de cima do sanduíche, vamos chamar de Galileia. Tá bem? O bife que está no meio do sanduíche, do hambúrguer, é a Samaria. O pão de baixo, Judeia. Decoraram isso? No norte, Galileia, miolo, Samaria, embaixo, Judeia. Jerusalém ficava embaixo, Judeia. Nazaré ficava em cima, Galileia. Todos os apóstolos de Jesus, com possível exceção para Judas, eram da Galileia. Então Jesus começa o ministério dele no pão de baixo. Ele começa a pregar ali na Judeia. Mas um ministério ainda inicial. Ele começa a pregar na Judeia. Só que quando diz aqui que ele saiu para pregar na cidade deles, vocês já entenderam, né? Significa que ele migrou de onde para onde? Da Judeia para a Galileia. Guarde essa informação geográfica, porque ela vai ser importante, porque eu vou dizer mais à frente. Jesus foi pregar na Galileia. Verso 2, continue lendo comigo. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? João estava preso ali entre a Judeia e a Pérea, que era onde ficava o palácio de Herodes, Jericó, que hoje é Cisjordânia. Tá bem? Então João estava no pão de baixo. E ele viu que Jesus estava subindo para o pão de cima. Não, pode deixar o anterior aqui, eu não sei se foi o que virei aqui. Pode voltar ao slide anterior, por favor. Obrigado, viu? Dica de pregador, nunca perca o controle. Verso 4. Então Jesus lhe respondeu. Veja, João Batista estava preso e mandou os discípulos dele perguntarem a Jesus: Escuta, você é aquele que estava por vir ou nós temos que esperar outro? Eu estou na dúvida se você é o Messias. Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim pedra de tropeço. Fique com a Bíblia aberta. Então vamos entender. Jesus estava retirando-se da Judeia para ir para a Galileia. João estava preso ali entre a Judeia e a Pérea. Aí quando João vê que Jesus está indo embora e ele ficando na cadeia, vocês estão entendendo a pergunta? O senhor vai me deixar aqui sozinho? O senhor vai me deixar aqui sozinho? O senhor está indo embora e eu estou ficando para trás? Será que eu me equivoquei de Messias? Vão lá, perguntem para Jesus se era ele mesmo que deveria vir ou se temos que esperar outro. Aí Jesus cura coxos, ressuscita mortos, dá vista aos cegos e anuncia o Evangelho aos pobres e fala com os discípulos: Vocês viram tudo isso? Deem essa resposta para João e diga para ele que
feliz é aquele que não encontra em mim pedra de tropeço. Ponto. Vocês vão entender nessa manhã por que Jesus deu exatamente esse tipo de resposta e não outro. Aí Jesus continua dizendo, depois que os discípulos vão embora, verso 8. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios. Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo muito mais do que um profeta. Este é aquele acerca de quem está escrito: eis que envio diante de vocês o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de vocês. Agora, eu acabei pulando aqui um verso anterior. Jesus pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não é assim que está na tradução de vocês? O que Jesus quis dizer com isso? Esta é uma moeda de Herodes Antipas. Herodes Antipas não é o Herodes que mandou matar as criancinhas em Belém. Aquele morreu. Aquele é o ancestral de outros Herodes. Assim como tem vários Césares, tem vários Herodes. O Herodes que mandou matar João Batista, porque ficou seduzido pela mulher, era Herodes Antipas. E Herodes Antipas é aquele que Jesus falou com ironia: que se vocês saíram a ver no deserto um homem com roupas finas, os que vestem roupas finas estão no palácio. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Olha a moeda de Herodes Antipas. As moedas de Herodes sempre tinham como emblema um caniço. Vocês estão vendo lá de cá o desenho parece uma cana de açúcar? Não é cana de açúcar, mas só para ilustrar. Não é um caniço? Então isso, por um lado, é interessante porque Jesus estava falando de Herodes de uma maneira irônica, mas subliminar, sutil. Pela arqueologia, é como se eu falasse assim, vamos supor que a marca de um governo tal fosse... Você sabe que alguns governos têm, às vezes, um símbolo. O Jânio Quadros era a vassourinha, né? E eu não quero falar literalmente do Jânio Quadros, ou pelo menos mencioná-lo. Eu falo assim, pois é, o que vocês foram ver lá no palácio do governo? Uma vassoura? Eu estou me referindo ao presidente, ao Jânio Quadros. Então, quando ele fala, o que vocês foram ver no deserto? Aquele caniço agitado? Um homem vestido com roupas finas? Esse não estava no deserto, ele estava no palácio. Vocês não foram ver o rei, vocês foram ver um profeta, mais do que um profeta. Agora, quem era esse João Batista? E eu quero que você preste atenção na biografia que nós vamos criar aqui a partir da Bíblia sobre João Batista, porque ela pode ter elementos que cruzam com a sua própria história. João Batista nasceu numa época em que a religião de Judá estava tremendamente corrompida. Você que está me assistindo de casa, eu espero que você tenha uma Bíblia e acompanhe as passagens que nós estamos lendo aqui. Você que talvez está em casa nesse momento, porque já não tem mais paciência para vir para a igreja. Você está incomodado com as coisas erradas que você vê na igreja, então você não vem mais aqui, você prefere assistir o culto online, porque para você é melhor. Então olha para mim. Eu tenho talvez quase 2.000 pessoas me assistindo aqui, mas de repente o Espírito Santo está colocando para eu falar para você. Eu entendo as suas razões. Eu compreendo, eu sei. Mas olha, você pensa que no passado era diferente? Olha como era o mundo religioso judaico na época de João Batista. Quem estava dominando o sacerdócio era uma corja, perdoe-me usar essa palavra, era uma corja de homens vendidos que praticavam crimes em nome de Deus. E, irmãos, crimes em nome de Deus são os mais hediondos de todos os crimes. Eu vi essa semana um vídeo de um motorista de aplicativo que, por uma razão banal, entrou num prédio e deu um chute nas costas de uma senhora de quase 70 anos. E agora a polícia está procurando porque as câmeras pegaram. E os jornalistas estavam indignados. Como é que um homem assim agride uma mulher só porque ela comeu um biscoito no carro dele e sujou o carro dele? Ele foi lá e tem louco para tudo. E ela entrando no prédio assim, ele foi dar um chute e ela caiu no chão, quebrou a costela. Alguns de vocês estão assim, nossa. Mas essa é uma história real, aconteceu essa semana. Mas você quer ver essa história piorar exponencialmente?
Um padre deu um chute numa senhora de idade. Um pastor da igreja tal deu um chute numa mulher de idade. Piora ou não piora? Qualquer crime praticado em nome de Deus é o mais hediondo dos crimes. Ele consegue tornar pior o que já é dantesco. E esses homens praticavam crimes em nome de Deus. Quantos traumas, quantas pessoas são traumatizadas por traumas criados em nome de Deus? Um pai que espancava com a cinta numa mão e a Bíblia na outra. Ou que às vezes na igreja era uma coisa e em casa era outra. Quantos hoje não estão mais na igreja por causa disso? Crimes em nome de Deus. Eram os sacerdotes da época de João Batista. Eu vou destrinchar para vocês o que eu quero dizer de crimes que eles praticavam em nome de Deus. Na época de João Batista, olha que interessante. Deixa eu fazer uma pergunta primeiro do Antigo Testamento. Olhem para mim, você de casa também, se souber, responda. No Antigo Testamento, quem deveria cuidar do santuário e depois do templo? A tribo de Levi. E os descendentes de Arão, que seriam sacerdotes. Então a tribo dos levitas cuidaria do templo, do santuário, e os descendentes de Arão seriam sacerdotes. Na época do Novo Testamento, os sumos sacerdotes, né? Os sumos sacerdotes não eram mais da linhagem de Arão. Sabem quem eram os sumos sacerdotes? Eram 4 famílias que ficavam revezando no poder. Sabe quando tinha na época do coronelialismo, se pronunciei correto, no Brasil, que tinha a família do coronel tal, que mandava na cidade, e ele que decidia quem ia ser o prefeito, quem ia ser o secretário, o delegado de polícia, todo mundo se vendia para ele. Era assim naquela época. Então você tinha a família dos Boetos, tinha a família dos Tami, dos Fabi, a família dos Kemet, e tinha também a família de Anás, que aliás vai ser justamente os que vão participar do julgamento de Jesus. E os saduceus, Rodrigo, que tanto falam, os saduceus eram pessoas ricas que casavam com membros de uma dessas 4 famílias para terem também poder sobre o templo, sobre as ofertas do templo. Esse que era a elite. E o que acontecia com os levitas nessa época? Os levitas continuavam trabalhando no templo, mas para essas famílias de sacerdotes que mandavam no templo. E Flávio Josefo, o historiador judeu do primeiro século, ele conta que muitas vezes essas famílias de sumos sacerdotes e sacerdotes e sumos sacerdotes mandavam cobrar dos levitas o dízimo à base da pancada. Só para fazer um refino histórico, havia alguns da família de Arão que ainda conseguiam ter o cargo de sacerdotes, mas eles jamais conseguiam ser sumos sacerdotes. Ficou esclarecido? Agora imaginem 4 famílias manipulando politicamente o templo. Entende porque que Jesus um dia foi lá e fez aquilo que fez? E mandando capangas ir à casa dos levitas para cobrar o dízimo na base da violência. E se você pensa que isso é tudo, a família de Anás não dava dízimo. Você se imagina num ambiente desse, levando a sua oferta para o templo, devolvendo o dízimo? Você se imagina indo às festas religiosas como Jesus foi? Agora, é nesse contexto que um desses que eram oprimidos, chamado Zacarias, descendente de Arão, estava oficiando no templo. Por que Zacarias conseguiu entrar até ali no santuário? Porque ele estava no turno de Abias e ele conseguia ser sacerdote. Mas dificilmente, para não dizer nunca, ele se tornaria sumo sacerdote. Porque para ser sumo sacerdote, só das 4 famílias especiais lá. Pode até ser que houve algum caso excepcional, mas nós não temos essa informação da antiguidade. Até aqui eu quero perguntar, está didático, está claro, os irmãos entenderam? Você entendeu o que era ser membro do povo de Deus nessa época? Por isso que alguns se revoltaram. Havia um grupo chamado Essênios, formado especialmente por ex-sacerdotes,
que ficaram tão revoltados com essa situação, que eles romperam com o sacerdócio, não aceitavam mais trabalhar como levitas. Eles chegaram a tal ponto do protesto que os essênios, muitos deles, praticavam vegetarianismo, não por questão de saúde, Cevisa não foi por motivo que vocês aprendem lá. Eles praticavam vegetarianismo como forma de protesto, para que na Páscoa não comessem o cordeiro pascal. Eles celebravam a Páscoa sem o cordeiro pascal. E alguns desses essênios resolveram sair e ir para o deserto. Foram eles que produziram provavelmente os famosos manuscritos do Mar Morto. Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso. Mas Zacarias pensou, não, eu tenho um trabalho para fazer para Deus por aqui. Eu tenho certeza que Zacarias tinha muitos colegas essênios que falavam, Zacarias, não perca tempo aí não, vamos fazer o nosso movimento fora de Jerusalém. Jerusalém está prostituída, Jerusalém está acabada. Isso parece tanto com alguns incentivos que às vezes a gente tem para fazer um movimento paralelo. Humanamente falando, é compreensível. Você teria coragem de dar dízimo na época de Jesus com o templo do jeito que eu descrevi? Você teria coragem de levar um cordeiro para a Páscoa em Jerusalém do jeito que eu descrevi? Você fala, não sou bobo, eu sei o que o sacerdote vai fazer com esse cordeiro. Aliás, você nem levava o seu cordeiro, você tinha que comprar o cordeiro deles lá. Vamos continuar. Zacarias teve aquela visão que ele seria pai de um mensageiro especial, e eles moravam na cidade de En-Karen. En-Karen, aí você tem uma foto da paisagem perto da antiga vila de En-Karen, hoje é um bairro de Jerusalém, da grande Jerusalém, da periferia de Jerusalém, melhor dizendo ali, da grande Jerusalém, estou corrigindo tudo aqui. É que eu estava tentando encontrar um paralelo hoje, é mais ou menos como falar Guarulhos e São Paulo. É São Paulo, mas não é São Paulo. Entendeu? Assim é En-Karen hoje em Jerusalém. Essa é a visão da região ali. E o milagre de Deus é que a mulher dele, Isabel, ela era idosa e não tinha filhos. E ela engravidou. E ela recebeu um dia a mãe do Salvador. E eu vejo que a família de João Batista, estou falando no caso do pai dele, eles já eram muito mais afetuosos em compreender as situações. Maria foi ficar com ela um tempo. Interessante, por que Maria saiu lá de Nazaré, veio talvez para Jericó, de Jericó a Jerusalém, En-Karen, eu estou falando das paradas possíveis que Maria fez, e foi ficar na casa de Isabel, que era sua parente. A gente não sabe qual o grau de parentesco. A cultura popular fala que elas eram primas, mas a Bíblia não fala que eram primas, fala que era parente. Parente pode ser tia, pode ser irmã, pode ser qualquer coisa. Eu não sei qual o parentesco entre Isabel e Maria. Elas eram parentes, pode até ser que fossem primas também. A Bíblia fala que era sua parente. Maria tinha acabado de descobrir que estava grávida do Espírito Santo. E quando Isabel estava com 6 meses de gestação, Maria sai de Nazaré e vai ficar com Isabel. Por quê? Vocês acham que em Nazaré o pessoal aceitou a questão da gravidez do Espírito Santo? Maria seria discriminada lá também. Talvez ela foi passar um tempo com Isabel, enquanto a barriga ia crescendo, para evitar as más línguas. E José resolver a questão do casamento. Mas a história de Maria a gente conta em outra oportunidade. O menino nasce. E o nome dele, em hebraico, Yohanan. Os judeus, eles tinham muito costume, desde a época bíblica, de escolher o nome das crianças pelo seu significado. Yohanan tem um significado muito bonito. Tem alguém que chama Ana? Tem a Ana Sheffield, professora Ana Sheffield. Não sei se ela está aqui hoje de manhã. Tem alguém chamada Ana aqui? Não. Tem aqui? Ana. Pois é. A minha sobrinha se chama Ana Júlia. Ana, em hebraico, é Haná. Haná, ou Ana, significa graça. Graça. Yo é a abreviatura do nome sagrado de Deus. Então, quando você pega o nome sagrado de Deus de maneira abreviada e junta com Ana, Yohanan, João, o Senhor concede a graça. Esse é o sentido. Ana, graça. Yohanan, a graça que Deus concede. Esse é o sentido.
Imagina que privilégio. Mas a mãe dele era idosa. Ela teve um presente de Deus, mas um desafio. Ela ia morrer. Quem vai criar o menino? O que eu vou levantar nessa manhã aqui, irmãos, é uma possibilidade. Não é uma certeza absoluta, mas é uma possibilidade que também, se eu estiver equivocado, não vai atrapalhar a salvação de ninguém. Tudo bem? Tudo me leva a crer que João Batista fora criado naquele lugarzinho que está escrito chamado Qumran. O que você está vendo no alto lá, onde está escrito Galileia, é o Mar da Galileia. A linha azul, a Laura até falou o seguinte, pede alguém para fazer seus PowerPoints. Desculpa que não é a melhor coisa que eu tenho não, mas eu espero que o Espírito Santo complete o que está faltando. A linha azul que está passando é o Rio Jordão. Ele deságua no Mar Morto. E ali perto, está marcado de amarelo, ficava a comunidade de Qumran, a comunidade dos essênios. Lembra que eles eram ex-sacerdotes? E Flávio Joséfo diz, daqui a pouco eu vou mostrar a passagem para vocês, que eles criavam filhos de famílias de sacerdotes. Isso aí são as ruínas da comunidade dos essênios, ali no Mar Morto, onde eles escreveram os manuscritos do Mar Morto. Na minha opinião, provavelmente, não é uma certeza doutrinária, é uma possibilidade histórica, João Batista pode ter sido criado ali. Por quê? Flávio Joséfo diz que os essênios eram celibatários, eles evitavam o casamento, mas eles sempre escolhiam filhos de outras pessoas flexíveis e criavam essas crianças na doutrina essênia. E me chama a atenção, abram comigo a Bíblia no Evangelho de Lucas, que logo depois do nascimento de João Batista, diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 80. Falando de João Batista, Lucas diz assim, o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Então isso para mim é mais um indício que João Batista possa eventualmente ter sido criado no meio dos essênios no deserto. Mas tudo leva a crer que depois de um tempo ele rompeu com os essênios para pregar a vinda do Messias. Tem um texto, inclusive, aqui dos manuscritos do Mar Morto, esse pergaminho que vocês estão vendo ali, uma parte da tradução dele diz exatamente o que eles tinham como doutrina, como ensinamento às pessoas do Mar Morto. Eles entendiam que eles deveriam pregar a mensagem de Isaías 40, verso 13, que diz, para irem para o deserto, para preparar ali o caminho do Senhor. Isaías falava isso. Então a comunidade dos essênios pegavam o texto de Isaías e aplicavam para si. Nós somos aqueles que Isaías falou, vão para o deserto preparar o caminho do Senhor. E quando você pega o início da pregação de João Batista, em João capítulo 1, verso 23, que eu aconselho você a ler comigo, João capítulo 1, verso 23, João Batista diz a mesma coisa. Eles perguntaram, o que você diz a respeito de si mesmo? João Batista disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então João aplica a si mesmo aquilo que a comunidade dos essênios aplicavam a si mesmos. Eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que é preparar o caminho do Senhor? Quando um rei ia para uma cidade em missão, aí eu tenho um painel assírio, dá para você ter uma noção. Ia à frente do rei uma pessoa que tinha algumas funções. Ele era um arauto, ele ficava anunciando, gente, preparem que o rei está vindo aí. Então, passa pela rua, o rei vai passar aqui, então ajusta a calçada. Sabe aquele negócio, o governador vai vir aqui, então vamos ajustar, pintar o meio-fio, fazer tudo direitinho, que ele está vindo? Segunda função desse preparador do caminho. Se houvesse inimigos à frente, ele ia matando, para que ninguém pegasse o rei de emboscada. Em terceira função, se houvesse pedregulhos na beira do caminho, ele ia orientando o pessoal para tirar as pedras para que a carruagem do rei passasse num lugar mais amplo. Era um preparador do caminho do rei.
esta imagem foi usada simbolicamente para o anúncio profético. Vocês, no deserto, preparem o caminho do rei. E os essênios achavam que eles eram aqueles que iam cumprir a profecia de Isaías 40. No deserto, anunciem o caminho do Senhor. Preparem o caminho do Senhor. João Batista provavelmente rompeu com os essênios e começou ele sozinho a fazer isso. Por que eu acho que João Batista rompeu com os essênios? Porque na fase adulta, ele não vestia de branco. Os essênios vestiam de branco. João Batista aceitou soldados no séquito de discípulos dele. Ele só orientou os soldados a serem honestos e justos. Os essênios não aceitavam soldados. João Batista foi pregar perto da cidade ali de Herodes. Os essênios ficavam mais reclusos lá, embora houvesse essênios nas cidades também. As roupas de João Batista também são muito emblemáticas, porque ele se vestia à semelhança do profeta Elias. Agora imagine a intrepidez de João Batista pregando. Está posto o machado à raiz da árvore, e todo aquele que não produz bom fruto é cortado e lançado ao fogo. Imaginem a ira santa de João Batista ao ouvir os escribas e fariseus chegando e falando: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Imagine o poder do Espírito Santo naquele homem, que ao mergulhar as pessoas nas águas do Rio Jordão dizia, até me arrepio de imaginar a cena: eu batizo vocês com água, mas após mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse homem chamava a atenção. Ele atraía a atenção de discípulos e também de inimigos. Por isso Jesus perguntou: o que vocês foram ver lá no deserto? Foi Herodes Antipas, o caniço agitado pelo vento? Não, foi o profeta. Agora olha como é que Jesus falou dele. Eu afirmo para vocês que João é o maior homem dos nascidos de mulher. Colocou João acima de Moisés, de Elias, dos profetas, dos nascidos de mulher. João Batista é o maior. Agora vejam um paradoxo. Porém, no reino, ele é o menor. E é interessante que João trouxe consigo dos essênios a prática do batismo. Ali nos ritos dos essênios, havia muito a ideia de fogo, Espírito Santo e batismo nas águas. Tanto é que o que você mais vê naquela comunidade que eu mostrei para vocês nas ruínas aí do Mar Morto, são tanques batismais. Esse é um tanque batismal, chamado mikveh em hebraico. O plural mikvaot. Tem vários mikvaot, vários tanques de purificação. A diferença é que a purificação dos essênios, que era uma purificação judaica também, eles não iniciaram isso, a pessoa todo dia se mergulhava no tanque, nua, não podia ter nada entre a pele e a água para se purificar. Por que razão? Eu sou judeu, no comércio eu cumprimentei alguém na hora de comprar alguma coisa, esse sujeito tocou num porco, eu estou contaminado. Então, para evitar a contaminação, mergulhava. Então, quem mergulhava era uma maneira de falar o seguinte: eu sou religioso de elite, eu me preocupo com as questões religiosas. João Batista pega o rito, mas dá um novo significado para ele. Ao invés da pessoa se mergulhar, é João que mergulha a pessoa. Primeira lição: você não pode se purificar a si mesmo, precisa da ajuda de alguém. E quem é esse alguém? É aquele Messias que está por vir. Segundo, você não está mergulhando porque você é um bom religioso. Você está mergulhando aqui porque você é pecador. É o batismo de arrependimento. Bom, e aí é a origem do batismo cristão. Agora vejam que interessante. De Qumran, João vai, eu fiz uma setinha ali, ele vai para aquela região ali, perto de Jericó, onde ele começa a fazer o batismo. E um belo dia vem o coroamento de toda a sua boa vontade, todo o seu esforço, todo o seu ministério. O Messias veio ser batizado por ele. Ele batizou Jesus. O cumprimento aconteceu. Ele falou: eu vi o Espírito Santo vindo sobre ele, e eu ouvi a voz do Pai falando: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Agora está tudo pronto. Eu batizei o Messias. Ele nem entendeu
no início o motivo, que ele falou, peraí, eu que tenho que ser batizado por você e você que vem a mim. Jesus mas vamos cumprir toda a justiça. O Pai mandou, vamos fazer. E ele até pega 2 discípulos dele, André e o outro provavelmente o discípulo amado, e fala assim, estão vendo aquele ali, ó, que eu batizei ontem? Ele é aquele que eu falei com vocês. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vão lá e comecem a segui-lo. E Jesus então começa a seguir esses 2. E ele explica mais sobre aquele que havia de vir. João Batista fala, eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. Isso me chama atenção porque eu estou mostrando para vocês um painel egípcio. Está o Senhor na frente e atrás o empregado. O que é que o empregado está fazendo? Carregando as sandálias. Num tratado judaico do Rabi Yehoshua ben Levi, ele disse, todos os trabalhos devidos por um escravo ao seu senhor, o discípulo também os deve ao seu mestre, menos o de tirar as suas sandálias. Então tudo que um escravo tinha que fazer para o senhor, o discípulo tinha que fazer pelo mestre, menos tirar a sandália. Porque isso é desonroso demais. Quem tira a sandália do pé do mestre é o escravo mais baixo, ou seja, seja humilde, mas nem tanto. E João Batista se coloca numa situação que ele fala, nem o trabalho do escravo mais baixo eu sou digno de fazer, porque eu não sou digno de carregar as sandálias dele. Mas ao mesmo tempo que João tinha essa ideia de si mesmo, ele também sabia do privilégio que lhe fora dado, porque ele falou assim, eu sou o amigo do noivo. O amigo do noivo, depois do noivo, ou quase em pé de igualdade, era a figura mais importante no casamento. Em hebraico a gente chama isso de shoshben. Os gregos chamam de paraninfo, daí que vem a palavra paraninfo que a gente usa nas formaturas. Paraninfo no mundo grego era o amigo do noivo. Paraninfa, né? Aquele que está ali justamente nas núpcias. Ele que prepara sabe quando tem o cerimonial hoje? Só que o cerimonial hoje você contrata. Naquela época não, era uma pessoa mais importante que arrumava tudo. Por isso, provavelmente, o milagre de Caná da Galileia era de parentes de Jesus, porque Maria estava ali ajudando também, até viu que acabou o vinho e tudo mais. Então o cargo de amiga da noiva, ou amigo do noivo, era muito importante. Ele fala, eu sou o amigo do noivo. Mas olha que contraste. Agora o sermão começa a ir no ponto com o qual eu comecei. Eu falei das decepções. Imagina o amigo do noivo que não é convidado para a festa. Por que João Batista não foi escolhido para ser apóstolo? Pense agora, eu quero que você olhe para mim nesse momento, não deixe nada distrair sua cabeça. Lembra a primeira imagem que eu mostrei de João Batista no cárcere? O que você estaria pensando? Jesus começou a escolher discípulos. 2 dos seus melhores discípulos agora seguem Jesus. E João Batista não está ali no meio. Cadê o João Batista? Por que ele não me escolheu? Por que ele me deixou aqui? Você está no cárcere. Cadê Deus que curou o câncer do outro irmão da igreja, mas não curou o câncer de sua mãe? Cadê o Deus que operou um milagre para o outro e não operou para você? Cadê o Deus que às vezes parece que beneficiou alguém que é menos comprometido com as coisas da igreja e não beneficiou você? O cárcere. E Jesus estava pregando lá como se nada tivesse acontecido. O amigo do noivo não vai participar da festa de casamento? Eu sou o amigo do noivo. É você. Quando Jesus foi batizado por João Batista, Jesus foi para o deserto da Judeia, ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo, depois voltou para aquela região ali abaixo da Pérea. Estão vendo escrito Pérea? Ali que Jesus foi batizado, entre a Judeia e a Pérea. Jesus foi batizado ali, no Rio Jordão.
E Jesus começa o ministério dele na Judéia. Lembra que eu comecei o sermão fazendo isso? O pão do sanduíche de baixo? E agora, olha o que acontece. Mateus capítulo 4, verso 2. 12. Mateus 4, verso 12. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Jesus foi primeiro para Nazaré, e de Nazaré foi para Cafarnaum, e ficou pregando o resto do seu ministério só na Galileia. Lembra que eu comecei a ler o primeiro versículo desse sermão, falando que Jesus falou assim, agora eu vou pregar na cidade dos discípulos, que eu falei, ele saiu do pão de baixo e foi para o pão de cima? Eu estou lendo a mesma coisa de novo. Só que agora eu estou revelando o motivo pelo qual, aparentemente, Jesus mudou de região. Porque João Batista foi preso. Jesus percebeu que era perigoso continuar ali, porque poderia sobrar para ele. E ele foi para um lugar onde Herodes Antipas não tinha jurisdição. Agora, eu sei, claro, você também, que tem todo um plano divino, uma providência divina. Jesus não podia morrer antes do tempo da profecia. Eu sei de tudo isso. Mas é muito cômodo para mim, como teólogo, saber disso 2000 anos depois. Vamos raciocinar isso com o conhecimento de João Batista, que não tinha feito faculdade de teologia no SALT, que não tinha sido aluno do Dr. José Carlos Ramos, que foi o professor do Evangelho de João para mim. O João Batista, o que eu falar parece até uma heresia, mas não é. João Batista sabia menos de cristologia do que o senhor, professor Ramos. É verdade. Porque o senhor teve o privilégio de nascer numa época em que mais luz havia sobre o papel do Messias. Então ele não tinha o conhecimento que eu aprendi no IAN com o senhor. Permitam-me raciocinar com a cabeça de João, posso? Vocês permitem? Ele é covarde. Ele não veio me soltar. Ele não veio interceder por mim. Ele não veio nem me visitar. Será que é ele mesmo? Eu fiquei tão feliz aquele dia. Eu conversei com ele. E agora eu estou preso, ele não vem nem fazer uma visita para mim. Ele nem veio à minha casa. Quando João fala assim, olha, os poucos discípulos que sobraram, vai lá e pergunta se é ele mesmo. Ou se teve que esperar por outro. Porque eu estou cansado. Eu estou com medo de morrer. A gente pensa que ele João Batista batendo no peito, né? Não, ele era humano. Tem uma coisa que me chama a atenção que eu quero destacar para os irmãos. Quando Jesus recebeu os discípulos de João Batista, vocês se lembram a resposta que Jesus deu? Nós lemos aqui de manhã. O que Jesus falou para os discípulos? Vejam, vamos ver se a gente recorda. Os coxos andam, os cegos veem, aos pobres está sendo anunciado o reino, e os mortos são ressuscitados. É interessante que Jesus parece estar citando uma passagem de Isaías 61. E o pessoal do Mar Morto, os essênios, onde João Batista hipoteticamente foi criado, também se valiam muito das profecias de Isaías. E eles diziam que um dos sinais da vinda do Messias era justamente esse, que os céus e a terra obedecerão o seu Messias. Ele libertará os cativos, dará visão aos cegos, levantará os oprimidos, ressuscitará os mortos e anunciará boas novas aos pobres. Duas coisas me chamam a atenção ali. Letra A, Isaías não fala, ele ressuscitará os mortos. Isaías fala apenas das outras coisas. Isaías fala de dar vista aos cegos, pregar as boas novas aos pobres, visitar os presos, mas Isaías não fala nada de ressuscitar os mortos. Quem acrescenta o item ressuscitar os mortos é esse manuscrito do Mar Morto.
Então, quando Jesus responde aos discípulos de João Batista, não de acordo com o texto de Isaías que nós temos na Bíblia, mas de acordo com a paráfrase de Isaías do manuscrito do Mar Morto, eu acho que Jesus falou com João numa linguagem que ele podia entender, a linguagem dos essênios. Por isso que Jesus também acrescenta ressuscitar os mortos. Essa é a primeira coisa que me chama a atenção. Ficou claro para os irmãos isso? Você que está em casa está acompanhando? Só que tem mais um detalhe que me chama a atenção, e eu marquei de vermelho. Libertar os cativos. Opa, a profecia não cumpriu comigo. Eu estou cativo. E cadê a vinda dele? Olha para mim nesse momento aqui e entenda que talvez é aqui que a sua história de João Batista se encontra. É aqui. Muitas vezes a gente fala assim, como eu queria ter o poder de Elias para fazer descer fogo do céu. Como eu queria ter o poder de Moisés para abrir o mar vermelho. Como eu queria ter o poder de Paulo para ressuscitar alguém que morreu. Eutico. Como eu queria ter o poder de João para ter a visão do Apocalipse. Mas eu sou tão diferente deles. Não é não. Quando Deus aparentemente não respondeu você, sabe aquela oração que você fez e Ele, nada? E você está fazendo aquela oração há tempos e até hoje nada? Você está igualzinho os servos e servas de Deus no passado. Quanto tempo Abraão orou pelo filho que não vinha? Não vinha, não vinha, não vinha. E quando veio, Deus pediu para levar o Moriá e sacrificar. E no caso de Abraão, acabou que o filho veio. Mas houve alguns pedidos que Deus não respondeu favoravelmente. Ele nem deu resposta. Ele livrou Jesus de Herodes, mas não livrou Jesus da cruz. Jesus fez uma oração que não foi respondida. Passa de mim esse cálice. E pior do que o não, é o silêncio. Porque o silêncio parece desprezo. Se você me pedir, Rodrigo, pode fazer? Não, não posso. Pior do que isso é você me pedir, eu ficar calado e não dizer nada. O Pai também ficou calado em relação a Jesus. Mas sabe o que eu aprendo com a vida de todos esses e com a maior lição de João Batista nessa manhã? Deus ainda é soberano. Porque João podia perguntar, o senhor está ressuscitando mortos, está curando cegos, está pregando o reino, mas o senhor não está visitando o cativo. Eu estou aqui, ó. Deixa Deus ser Deus. Mesmo que Ele não possa livrar você dela agora. Não porque Ele não tem poder para isso. É porque Deus não brinca com os dados. Eu quero pedir ao pessoal que cante uma música. E quem souber vai cantar com a gente. Eu falei tanto do amigo do noivo. Ó que amigo em Cristo temos. Mas nós não vamos cantar apenas como um hino de igreja. É um momento em que talvez eu tenha que fazer um apelo especial para alguém que está aqui nessa manhã. Ou você de casa também, mesmo que você não possa vir pessoalmente aqui, eu quero que o Espírito Santo toque em você agora, para que você aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Ele não abandonou você. Ele está com você. E Ele vem buscar você. Eu não sei quem nessa manhã de repente está precisando de uma oração especial porque está se sentindo afastado dos caminhos de Deus. Quem está talvez precisando de tomar uma decisão ao lado de Cristo e está com medo das consequências, dos problemas, das dificuldades. Ou quem acha que já desistiu da vida e que não há mais o que fazer. Em nome de Jesus, eu quero ver você aqui à frente, que eu quero orar com você. Eu quero que você levante de onde você estiver. Se você já tomou decisão pelo batismo, mas está se sentindo meio fraco, ou está numa provação, num momento especial que você falou, Senhor, fala ao meu coração hoje porque eu estou quase desistindo. Você é o amigo, a amiga do noivo. Oh, que amigo em Cristo temos. Enquanto a congregação canta, se você sentir no seu coração, levante de onde você estiver e vem aqui, porque eu quero orar com você. Cante. Você é o amigo do noivo.
esquece isso não. Vem aqui em nome de Jesus. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Você da sua casa, tome a sua decisão nesse momento. Vem aqui. Leve tudo a Deus em oração. Preste atenção na letra. Não existe outro tão grandioso em compaixão. Pensa em Cristo agora. Deus, Cristo, atende a oração. Em nome de Jesus. Posso orar por você agora? Posso orar por você que está em casa? Que o Espírito Santo esteja com você nesse momento, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu estou agora com os meus irmãos e irmãs, pedindo-te em teu nome, que tu possas estar conosco. Ó Pai Celestial, é no nome de Jesus que nós estamos falando contigo agora. Por favor, Senhor, acalma a dor que está no nosso peito. Tira de nós o medo, Senhor. Tira de nós a covardia. Tira de nós o fracasso. Se a gente não pode mudar o passado, Senhor, pelo menos ajude-nos a ressignificá-lo em Ti. E sim, Pai, queremos fazer um culto de ação de graças quando o milagre não veio. Queremos louvar o Teu nome, mesmo quando a resposta não foi dada. Dá-nos, Senhor, o espírito de João Batista. Nós queríamos fazer parte dos 12 apóstolos, mas se o Senhor não nos escolheu, soberano seja Ti, Senhor. Seja Tu, Senhor. Tu és soberano. Nós gostaríamos, Senhor, de estar acompanhando Jesus por 3 anos e meio, ouvindo suas pregações e anotando cada detalhe. Mas se o Senhor preferiu permitir que fiquemos na prisão, sob a lâmina de Herodes, o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o Senhor. O mundo não entende, Senhor. Não, eles não vão entender. Parece masoquismo. Podemos quase ouvir o eco da voz da esposa de Jó falando: amaldiçoa a Deus e morre para acabar logo esse sofrimento. Mas nós não vamos fazer isso, Senhor. Ainda que Ele me mate, nele eu esperarei. Dê para Ele, Senhor, a
força que o Senhor deu para mim, que não veio de mim mesmo. Fica com Ele, Senhor, como o Senhor ficou comigo. Desça, Senhor, aos porões do nosso inferno e permita-nos ter a certeza de que nós somos os amigos do noivo. Obrigado, Cordeiro de Deus. Em teu nome. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.